bom dia, graça e paz, né? Hoje estamos no dia 5 de junho, dia do meio ambiente. Às vezes eu me pergunto sempre, como a gente diz que ama a Deus que não vemos, se destruímos todas as obras que Ele criou, né? O próprio ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador, os rios, as florestas, os animais. Queremos mudar lugares que não servem para pastos, queremos colocar pastos de qualquer maneira, né? Que nem na Amazônia, que é um lugar que deve ter as florestas deveriam estar intactas ainda, né? Para a questão de um equilíbrio ambiental. E se a gente reparar, fazer o quebra-cabeça mundial, justamente a Amazônia está no centro, né? E é o equilíbrio, mas a gente destrói esse equilíbrio. Queremos acimentar tudo, queremos consumir cada vez mais, somos consumidores todos os dias de alguma coisa, né? E esquecemos que Deus nos deu os rios curvilíneos, né? E a gente querer endireitar o rio. Eles têm aquela serpentina por alguma razão, mas a gente quis endireitar, causamos enchentes, quisemos tirar árvores nativas e colocar árvores estrangeiras, e o que acontece? Acabam sendo aí amordaçando as outras árvores nativas. Então hoje é dia do meio ambiente. Aqui na cidade de Ademar tem a questão do lixo de coleta seletiva. Garrafas Tetra Pak, que é aquela de leite, as caixinhas, né, de leite condensado, creme de leite e tal. Tem as pilhas eu ponho até separado, porque tem que ter um lugar apropriado para se colocar as pilhas, porque as pilhas emitem metais pesados para ainda os lençóis freáticos e maltrata esses lençóis, as águas subterrâneas. Então nós temos que lembrar disso. Hoje é o dia do meio ambiente. Você recicla, você reduz, você reaproveita. Meu marido outro dia falou, ai, você pôs limão com casca e tudo. Eu aproveito 100% sim. Eu aprendi com minha mãe e é assim que eu vou fazer. Fica um amargar, um pouquinho assim mais forte, mas fica gostoso. A casca de banana, muitos usam como bife à milanesa, os veganos, eles aproveitam. E a gente, né? Eu gostaria de ter um banheiro assim sustentável, queria ter filhos sustentáveis, né? E queria poder falar assim de Rio das Ostras, que é uma cidade lindíssima, só que o prefeito lá parece que não cuida da questão ambiental. As praias lá, gente, praia não é lugar para ir se fumar, para ir se beber, para deixar as coisas lá. Já chega, meus irmãozinhos umbandistas que estão, alguns estão se reciclando, vendo que não é para se colocar materiais lá dentro do mar que acaba prejudicando ao próprio ser humano, porque nós não comemos peixes, os peixes acabam absorvendo aquilo, os plásticos, os pentes, as coisas. E minha irmã já vai ficar contentíssima, garanto para vocês, se vocês cuidarem do mar, não sujarem o mar.
tenho certeza disso. Hoje é dia do meio ambiente. E a nossa mente, como está? Nossos medos, nossas inseguranças. Hoje temos que ter cuidado no falar, mas o mal pode agir de qualquer maneira. Mas nós temos que nos policiar no falar, temos que ter prudência, discernimento, sabedoria. PDS. Isso não é frase minha não, tá? PDS eu copiei lá do Padre Marcelo. Vou plagiei. Plagiei. Mas assim, temos que ter prudência. E nada melhor do que falar do meio ambiente, sim, para você que tá aí, que escuta meu canal aqui no YouTube. Eu gostaria que você repassasse, né? Eu sei que são poucas as pessoas que se preocupam realmente com a questão ambiental, sabe? E seria legal eu poder andar descalço, mas eu não consigo andar descalço na grama. Eu não consigo, eu não tenho esse costume de andar descalço. E outra, a gente tem que ter sabedoria para cuidar das coisas de Deus, paciência para ver que uma planta a gente põe lá pequenininha, sementinha, ela vai dando uma folhinha, depois outra, vai crescendo e leva às vezes anos para florir. A flor de maio, a cada um ano, ela floresce, como o próprio nome diz, flor de maio. Então, pensemos nessa questão ambiental, reciclemos, reduzimos, reaproveitamos, né? Reutilizamos as coisas, né? Reutilizar alguma coisa, uma panela, um vasilhame. Vamos parar de ser consumidores de celulares. As baterias de celulares também prejudicam o meio ambiente. Olha, Deus nos deu inteligência, mas por que a nossa inteligência do mal é tão assim? E eu peço aos homens inteligentes, dos TIs da vida, que façam os aplicativos, não nos celulares. Celular para quê? Para ficar andando na rua? Do jeito que estão as coisas? Celular não para o computador velhinho que a gente usa em casa. Porque eu não compro computador de ano. Eu não compro o último computador que foi lançado. As pessoas são materialistas, querem o último, o carro lançado do ano. Ah, não sei o que, tudo. Gente, isso vai embora. Nós vamos embora. Imagine essas coisas. O ferro oxida, né? Se torna trióxido de ferro, né? Trióxido férrico. Então, para que tantas coisas? Vamos pensar na natureza, na beleza das coisas, no meio ambiente, lembrar que somos imagem e semelhança do Criador. Tá bom? Então vamos à nossa palavra. Olha, compartilhe esse vídeo. Eu sei que é longo, mas são questões importantes para você, para mim, para nós. Vamos lutar para uma vida melhor, tá? Conservar aquilo que Deus nos deu. Conservar a beleza da vida. Jovem, sai dessa de querer sair de manhã para ir assaltar, pegar o que é do outro.
Pensa no sacrifício que sua mãe teve para te ter e no que você está fazendo para sua mãe, sabe? E essa de você falar assim, ai, ela não quer nada comigo, vou fazer o mal. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Tanto é que Deus não é nosso dono. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos entre o joio e o trigo. Porque o homem quer ser dono, quer possuir. Para quê? Nós não somos donos de nada. Pense nisso. Tenho certeza, na minha pouca visualização, não sei se será visualizado, quem sabe daqui a alguns anos, esse vídeo será visualizado hoje, 5 de junho de 2025. Quem sabe daqui a alguns anos meus filhos verão esse vídeo. Nós não somos donos de nada, mas nós temos, assim, a questão de escolhas, escolher entre o bem e o mal. E como eu digo sempre, não sou teóloga, mas se Deus me colocou para ler a palavra, os 150 salmos esse ano, e em paralelo outras palavras da Bíblia, é porque nós estamos precisando. Não sei quem está precisando aí desse lado. Talvez você, jovem, é você mesmo, você que está aí atrás das grades, você que diz que não cometeu erro nenhum, mas sabemos que cometeu. Eu cometo erros, nós cometemos erros, nós somos falhos. Então, nada melhor do que a palavra para edificar. Jó, todo mundo fala escravos de Jó, né, música que hoje em dia é mimimi, cantar, não pode cantar, mas tem uma questão aí, tem a questão que Jó era um homem rico, perdeu tudo. Como eu disse, leiam o primeiro e o segundo capítulo de Jó. Vocês irão entender, acho que até o terceiro capítulo, se não me falha a memória. E depois vem os discursos dos amigos de Jó e as respostas que Jó dá. E tô lendo 150 salmos. Tem salmos que realmente você fala, meu Deus, mas é preciso lermos a palavra. É preciso levarmos a palavra aos 4 cantos do mundo. Ou como a terra é meia achatada, tal, elíptica, levar ela a todo canto do mundo. Levar aos países comunistas, sim. Um dia esses líderes vão cair e se ajoelhar diante de Deus. Um dia esses líderes irão ver o quão errado eles perseguirem pastores, padres, missionários, evangelizadores. Eles irão se arrepender. E já que gostam tanto do vermelho, o sangue de Cristo irá lavá-los. E tenha certeza, se eles se arrependerem, se nós, vou colocar nós, nos arrependermos de todo o nosso coração, Deus nos dará o perdão. Cabe a nós nos perdoarmos um pouco. E eu convido vocês, quem for católico, domingo celebra Pentecostes.
Pentecostes, onde o vento sopra onde quer. Um lugar que estava no alto, as janelas não eram talvez enormes, mas tinha uma ventilação e de repente veio o vento do Espírito e o dom, né, os carismas. Eu brinco que Deus me deu o dom da escrita, da fala, talvez para falar com os meus alunos em sala de aula. Do improviso, poucas vezes, mas pro canto, ai, como eu gostaria de cantar. Eu às vezes esqueço, começo a cantar uma letra, termino em outra e vou fazendo. Mas as músicas do mundo eu até esqueço, mas as músicas de Deus eu lembro. Eu lembro de músicas da minha infância que tocavam na paróquia. E assim a gente vai vivendo e buscar sempre a palavra. Então, sem delongas, vamos às nossas palavras de hoje, que é do capítulo, do livro de Jó, capítulo 21, e depois o nosso salmo, que é um salmo curto, um salmo breve, que nem essa semana eu li a brevidade da vida, né? Procure-me nas redes sociais, nas questões, minha leitura, na questão dos salmos. Procure, escutem a palavra, tá bom? Resposta de Jó. Jó, capítulo 21. Jó tomou então a palavra nesses termos. Ouvi minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti que eu fale, quando tiver falado, zombai à vontade. É de um homem que me queixo? É de um homem que me queixo? E como não hei de perder a paciência? Olhai para mim, ireis ficar estupefatos, e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido, e todo o meu corpo treme. Como é que os maus vivem? Envelhecem e crescem o seu vigor? Como é que os maus vivem, envelhece e cresce o seu vigor? Sua posteridade prospera diante deles, e seus descendentes crescem sobre seus olhos. Sua casa é tranquila, sem alarmes. A vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez fecundo. Sua vaca dá cria sem nunca abortar. Deixa os filhos correrem como carneiros, e os seus pequenos saltam e brincam. Cantam ao som do pandeiro e da cítara. Diverte-se ao som da flauta. Passam seus dias na alegria e descem tranquilamente aos esquinhal. Eixal. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? A felicidade deles não está em suas mãos. Contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? Serão eles como a palha ao sopro do vento? Como a cinza tragada pelo turbilhão? Deus, assim dizem, reserva para os filhos o castigo do pai, que ele mesmo o puna, para que ele mesmo o sinta, que veja com os próprios olhos a sua ruína, ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso, que se lhe dá do que será feito de sua casa depois dele.
quando o número de seus meses está contado. A Deus é que se irá, a Deus é que se irá ensinar sabedoria, a ele que julga os seres superiores? Um morre no seio da prosperidade, plenamente feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheia de seiva. O outro morre com amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. Juntos se deitam na terra, e os vermes recobrem a ambos. Ah, eu conheço vossos pensamentos, os julgamentos iníquos que fazeis de mim. Dizes, onde está a casa do tirano? Onde atendem que habitavam os ímpios? Não interrogastes os visitantes? Contestareis seus testemunhos? Ai, é tão fininha que eu tenho medo de rasgar minha palavra. Peraí, gente. Opa, vocês ouviram o crack? No dia da infelicidade, o ímpio é poupado. No dia da cólera, ele escapa. Quem reprova diante dele o seu proceder, ele pede conta de seus atos? Leva-no ao sepulcro. Ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões do vale são-lhes leve. Todos os homens irão em sua companhia. E foram inumeráveis os seus predecessores, que significam, pois, essas vãs consolações, todas as vossas respostas são apenas perfídia. Aqui, gente, cobertos de juntos, que veja os próprios olhos a sua ruína, ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso, que se lhe dá do que será feito de sua casa depois dele, quando o número de seus meses está contado. A Deus é que se irá ensinar a sabedoria, a ele que julga os seres superiores. Um morre no seio da prosperidade, plenamente feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheia de seiva. O outro morre com amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. Aqui peço, quem puder, veja sobre a questão da depressão, da amargura, da angústia, né? O Padre Marcelo, ele tá no seu livro, né, que lançou esses dias, Batismo no Espírito, Saúde Mental, falando sobre isso. E olha como as coisas de Deus se encaixam, né? Tão bonito isso, né? Que se encaixam. Eu não sei, eu vejo uma união, um se encaixar perfeito das coisas de Deus. Claro que não é no meu tempo. Ai, como eu queria que as coisas se resolvessem como num passe de mágica. Mas não é mágica, é misericórdia do divino. Tenhamos e vemos que as pessoas que, sabe, aqui ele fala que os ricos e os pobres, todos vão para o mesmo lugar. Porchinol, todos vão descer às sepulturas. Ninguém levará casas, carros e outros bens consigo, a no seu próprio corpo. Eu sempre falo de minha mãe, que minha mãe era uma mulher sábia. Deus me fez nascer nua, eu morrerei nua. E por mais
que doa para mim, como o médico relatou Covid, né, na certidão de óbito, ela foi nua. Realmente ela não levou nada, nada da terra, a não ser o próprio corpo. Tu és pó e ao pó voltará. Então pense nisso. É a palavra de Deus, não são minhas palavras. E como eu afirmo sempre, até tem o pastor Jardel, Jardel? Que eu gosto muito no TikTok, e gosto dele, assim, gosto do Padre Caio Queiroz, gosto de várias, né? Eu vou fazendo uma unção das coisas. Porque nós temos que ter a felicidade de conduzir-nos a Deus. Paz e bem. Fiquem com Deus. Uma boa semana, um bom dia também.